Olá, neste episódio trago alguém que é capaz de virar o mundo do avesso à procura da felicidade. Afinal, quantas vezes somos capazes de nos reinventar? Acredito que muitas. A minha convidada descobriu cedo o bichinho das artes e procurou desenvolvê-lo com rigor e também com muita persistência. Depois de vários projetos no Brasil, mudou-se para Portugal, atravessando o Atlântico, para viver um amor. O que é que ganhou? O que deixou para trás? Vou querer que me responda. Trago alguém que tem provocado reações no público, como uma das grandes vilãs da novela Cacau, mas é muito mais que isso, mais que um papel, e é isso que quero que conheçamos. Bem-vinda, Poliana. Eu fiquei emocionada. Que gracinha. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É o meu primeiro podcast. Que honra! Eu que me sinto honrada e estar num podcast que tem tudo a ver também com a minha história e com o que eu gosto de estar associado, que é a positividade. O que é que lhe trouxe este lado de procurar ser mais positivo? Primeiro, o meu nome, né? Eu não sei se você conhece, mas Pollyanna é um best-seller americano, foi escrito em 1913 por Eleanor Porter. E a história é um best-seller infanto-juvenil. Então, assim, foi um livro que foi muito disseminado na América Latina, na França também. Tem muitas pessoas que conhecem esse livro. Já vi que aqui em Portugal muitas pessoas não conhecem, por isso acho importante fazer Essa essa nota. coisa do nome, que muita gente acha estranho. Como é que é? O nome acha um pouco sugêneres. Mas Poliana é o que dá nome, o título a esse livro. E é a história de uma menina que ela fica órfã e ela herda o otimismo, a filosofia de vida do pai, que é o jogo do contente, The Glad Game. De tudo que acontece na vida dela de ruim, ela tira uma coisa boa. Assim, eu não me considero tão pura, tão, né? Depois que a gente vai adquirindo, né? Vamos partindo da casca. Exatamente. Eu não tenho essa ingenuidade da Poliana, até porque ela era uma menina. E isso tudo veio à tona porque em 2013 eu fui passar depois de perder meu pai, eu tive um ano super bacana de trabalho e ninguém me perguntava como eu estava. Então foi um ano um pouco confuso. Eu estava lidando com luto sozinha e no ano seguinte eu resumi a minha vida numa mala e fui passar uma temporada em Nova York. Tinha um amigo que morava lá, ele falou: "Vem, pode chegar, vem pra cá". Resumindo minha vida numa mala e fui. E a primeira pessoa que eu conheci em Nova York, no dia de St. Patrick's Day, dia 17 de março, que se tornou um grande amigo meu, falou: "Você precisa conhecer uma cidade outside the city. Eu vou te levar lá e tudo". Fui mais para frente, fomos um grupo de amigos, fomos para essa cidade, uma cidade encantadora, perto de New Hampshire, tipo, no interior do interior do interior, nada se passava. A cidade que eu fui foi a cidade de Poliana, a cidade da Eleanor Porter, autora do livro, que escreveu o livro Poliana. E eu falei: "Eu não acredito, eu não acredito". Gente, que foi uma coisa, daquelas coisas que acontecem na vida que parece mesmo um filme, né? E eu falei: "Como é possível?". Porque a minha ida a Nova York foi para achar. E às vezes a gente fica buscando fora o que está dentro da gente. Então eu vi que o sentido, muito do que eu tenho que trazer e onde conduzir, eu falei: se for para desistir de ser atriz ou ir para outros caminhos, que essa viagem me traga isso. E me trouxe o que está no meu nome. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Comecei este texto por apresentá-la, dizendo que é capaz de virar o mundo à procura da felicidade. Mas esta força nem sempre existiu, não é? De querer virar o mundo à procura da felicidade. Esta urgência e esta certeza de que podermos ser felizes vem de onde ou do quê? Eu acho que eu sempre fui muito inquieta. Eu sempre fui muito apaixonada pela vida, pelas pessoas, pelo estar vivo.
E a minha trajetória foi sempre em busca de algo que eu queria muito, de paixões, de gostos, de música. É fazer o que se gosta, fazer o que nos faz felizes. A minha vida foi essa busca, desde pequenininha tinha essa inquietude, essa inquietação de comunicar de alguma forma. Tanto que meu pai falava que eu não dizia que eu ia ser atriz, eu dizia que eu queria ser artista. E artista é uma coisa muito mais ampla, né, do que o Cabe atriz. mais coisas, não é? E eu não acho que eu sou só artista, eu acho que nós somos múltiplos. E poli também, né, tem uma coisa da polivalência, mas eu não consigo me colocar numa caixa só. Apesar do mundo querer sempre colocar a gente em caixas, e até às vezes a gente vai se colocando em algumas caixas, eu tento fazer esse exercício e falar, não, eu não sou, a gente pode mudar, tá tudo certo mudar. Mas essa inquietude veio e meus pais sempre estimularam mesmo sem ter nenhum contato com artes e terem vindo de famílias muito humildes. Meus pais são pernambucanos, mas foram para Brasília atrás de novas oportunidades, uma cidade nova. Você conhece Brasília, André? Não conheço o Brasil, com muita pena, mas está na bucket list. Já tá para conhecer. Coloca lá Brasília também, que Brasília, se você gosta de arquitetura, é uma cidade super interessante. E é a capital, não é? E é a capital, é a capital. Aqui não há erro. É, Distrito Federal. E meus pais foram para lá, meu pai tinha feito processamento de dados, precisava dessa mão de obra também, minha mãe foi acompanhá-lo, e nós nascemos lá, eu e meus irmãos. E é uma cidade que é feita de imigrantes. Eu sou de 82, meu irmão de 83 e minha irmã de 81. Quer dizer, a minha mãe cortou um dobrado, né? Mas essa nossa geração de 80 foi a geração que cresceu ali nessa cidade. E é uma cidade que as pessoas não foram feitas muito para se encontrarem na rua, muito planejado, muito bonita, muito moderna, arquitetônica, mas é uma cidade um pouco distante, não tinha essa coisa como Lisboa tem, que a gente anda na rua e tá ali a padaria e tudo. Não, tem a rua das farmácias, a rua... É organizada? Muito organizado. O setor comercial, Sempre me achei um pouco desencaixada ali naquela cidade. Com essa minha coisa de comunicar, falei, aqui é algum desconforto. E eu acho que a gente tem que sempre revisar nossos desconfortos, né? E... Depois disso, né, dizia que queria ser artista. Minha mãe, nas apresentações da escola, eu sempre me colocava de frente para fazer, para aparecer. Minha mãe e meus pais sempre estimularam e estavam lá sempre para aplaudir. Quando eu tive 13 anos, mudei de escola, fui para uma escola afastada, e era uma escola que você tinha que escolher artes cênicas ou plásticas. Eu escolhi, obviamente, artes cênicas, e eu falei, agora é a hora de aprofundar nisso. Já estava lá o bichinho, não é? Já estava lá o bichinho. A gente tinha coisa no Brasil das novelas, né, de assistir em família as novelas e acompanhar. Eu recortava os artistas numa pasta que eu gostava mais, na revista de domingo do Correio Brasiliense de domingo. Tinha um encanto qualquer também com quem comunicava. Até os jornalistas também, porque eu acho que os jornalistas conseguem... tem uma sensibilidade, não sei se sempre podem colocar a passionalidade, né, das coisas como profissional, mas era uma profissão que eu ficava assim, a coisa da comunicação e o jornalismo também era uma coisa que me puxava um pouquinho. Até alguns grandes âncoras me chamavam muita atenção. Dentro da pastinha também tinha jornalistas, não tinham só atores. E quando eu escolhi fazer artes cênicas, no trabalho final, a professora sugeriu que a gente fizesse uma montagem. E eu sugeri, deixa eu fazer um texto, escrever um texto. E ela deixou livre. Eu me coloquei como líder, ela deixou aquilo, e aquilo mudou o rumo da minha vida. Como professor, né, tem esse poder de mudar o rumo da sua vida, porque ela me deu ali total aval. Os outros compraram a minha ideia. Eu falei, se calhar tem alguma coisa persuasiva aqui que também... Ali já com aquela idade eu escrevi uma peça, obviamente me deu o papel principal, que não era boba nem nada. Falei assim, eu vou segurar isso, e o resultado final foi muito bacana, e os aplausos no final, e o reconhecimento, e eu fiquei assim, eu quero isso. Eu não sei se é. O atuar eu amei, mas eu amei o processo todo. O processo do mão na massa,
de escrever, da iluminação, dos figurinos. Eu levei roupas minhas, dos meus para os outros atores. Eu preparei tudo. Então, eu estar no comando disso me deixou assim muito instigada. E depois de então eu não parei. Fiz curso de interpretação para TV, depois entrei numa companhia de teatro, fui para o Rio de Janeiro aos 18 para fazer a Cal, que era o meu sonho. Logo depois dessa altura que eu fiz essa montagem, eu comprei uma revista que se chamava Manual do Ator. Só saiu uma edição, que era com Miguel Falabella na capa da revista, eu acho que micou. Mas tinham todas as escolas no Rio de Janeiro, as principais escolas, a Unirio, a Cal, o Tablado. E eu falei, eu quero fazer essa escola. Eu tenho essa revista, tá no Rio de Janeiro, mas eu tenho que achar isso, que você faz parte, botar num quadro, para sempre me lembrar, porque foi um dos sonhos que eu consegui realizar, estudar na escola, que com 13 anos eu falei, quando eu tiver 18 anos eu vou pro Rio, vou fazer a Cal, custe o que custar, vou estudar nessa escola, e foi onde eu fiz grandes amigos e parceiros, que foi o Paulo Gustavo, o Magela e o Porchat, além de outras pessoas, a Camila Rodrigues, minha amiga até hoje, Paula Salles, amigos incríveis que eu carrego, e de outras turmas também, né, nossos ali contemporâneos. Encontros, né? Foram encontros muito, que talharam a pessoa que eu sou hoje, a artista que eu sou hoje, ter me formado lá. Mas tem que ver com essa força do ir atrás, do fazer, do acreditar muito, não é? Exatamente, do foco. Eu tinha ali voltando no que o motivo de tudo, a origem de tudo sempre foi essa inquietação, não estar acomodado com... Eu acho que quando você está aberto para o jogo da vida, as magias acontecem, porque é só uma que a gente tem. É só essa que pelo menos que a gente tem ciência, né? Só essa mesmo. Mas essa abertura não acontece sempre, não é? Ou vamos estando mais, digamos, desligados porque a rotina nos obriga a fazer as coisas direitinho, e essa abertura às vezes não vem logo. Veio com esse sentido de uma perda? Foi aí que despoltou isso? Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem mais esse também se jogar, né? Sabe como... Vou fazer aqui um paralelo. Como eu estava um pouco peixe fora d'água em Brasília, numa cidade que não me abraçava, eu não estava... Aquele meio que eu estava vivendo, que eu estava trabalhando muito, e era isso. Meus amigos todos, não por mal, mas por não terem experiência com o que eu tinha tido, eles queriam sempre, quando eu começava a falar, mudar de assunto. Vamos para festa, vamos para isso, vamos para aquilo. O meio onde eu estava, eu não estava conseguindo... Estava me fazendo mal colocar debaixo do tapete. Precisava expulsar, não é? E eu precisava mesmo ficar sozinha. Eu falei, se eu for para Brasília, eu vou estar com a minha mãe, ou com meus irmãos, ou com amigos de infância. Se eu for para outro lugar aqui agora, vou para Nova York, tem um amigo lá, eu quero conhecer Nova York, eu quero ver uma cidade grandiosa, ao mesmo tempo poder fazer a minha leitura sobre uma cidade tão grandiosa como essa. Mas foi definitivamente me sentindo algum desconforto, que é bom a gente revisar, querer também me afastar um pouco de tudo. Tanto o impulso, eu sempre tive o impulso de não estou confortável, o que está acontecendo? Eu preciso mudar aqui qualquer coisa. Nem sempre foi assim com essa facilidade toda. Como o André disse, muitas vezes a gente nem dá para fazer mudanças drásticas, a gente nem pode se proporcionar, e estamos inseridos também numa sociedade, né? Às vezes a gente também tem que ir ali jogando de acordo com o que a gente tem. Então, ir apalpando os terrenos, não é? Não sei se é uma expressão que partilhamos. Sim. Temos muitas diferentes. Como é possível que, assim, eu vou falar um assunto agora que é engraçado, assim, porque eu falo português, eu não falo brasileiro porque eu não estudei, é um jeito, é como eu vejo as coisas. Mas eu não falo que eu falo brasileiro porque eu estudei português. Mas usamos tempos verbais diferentes. Então, toda vez que alguém fala assim, você fala brasileiro e tudo, eu me vejo com uma gramática escrito brasileiro, né? Na capa, mas estudamos português. Mas como pode ser tão diferente, né? Mas é incrível, não? Os tempos, as expressões. Quando eu cheguei, eu tive imensa dificuldade de pegar
Porque os portugueses, eu aprecio muito o humor português. Tem uma coisa que a gente não tem uma coisa ácida, tem uma coisa que a gente não tem, assim. E as nossas expressões são completamente diferentes. Palavras que dizem o oposto, assim. Mas eu acho que a gente tinha que ser mais. Hoje em dia, eu acho que está muito mais aberto isso, né? Esse encontro. Legal, esse encontro. Eu acho que tinha que ser, eu acho que falta mais, um exemplo. Vocês conhecem só as novelas, mas a gente não conhece as novelas portuguesas. Vocês conhecem artistas nossos, mas a gente não conhece os artistas portugueses. Eu adoraria, inclusive, fazer essa ponte. Mas tem muito de Portugal, o contrário, para se conhecer. Esse intercâmbio, inclusive da língua, tem que acontecer mais. Mas eu acho que Portugal é muito mais aberto. Hoje em dia, eu acho que os brasileiros abriram os olhos para Portugal de uma forma que sonho de muita gente é vir morar aqui, né? Ainda é esse. É. Mas deveria haver mais essa troca e eu só a entendi a estudá-la efetivamente, esta questão da lusofonia, de como a língua portuguesa está pelo mundo e depois verificamos que ela de facto não existe, não é? Ela existe porque é falada de outra forma, mas não há esse contacto, essas pontes, não é? De que falavam. E isso, de alguma forma... Acho que há pontos, mas poderia ser muito mais... Mas não há troca, não é? Não há o contacto com os artistas, com... Acho que, um exemplo, eu vejo muitos artistas vindo brasileiros para os festivais e tudo, mas eu não vejo o contrário. Então, quando você fala, um exemplo, eu vejo alguns conseguem furar a bolha, como o meu escritor favorito, Walter Ugumãe, sou apaixonada. Ele me fez realmente, não foi um autor brasileiro, foi um autor português, que numa fase que eu estava super, assim, não conseguia acabar um livro, que eu tô até relendo O Filho de Mil Homens, e que eu li, eu falei, uau, a língua portuguesa é uma coisa de louco, é uma coisa linda. E você para mim, a escrita é uma arte. Porque você conseguir emocionar através de palavras, sem ter imagem, sem ter... É uma coisa sublime, tá em outro patamar, assim. arte, não é? Mas um exemplo, o Walter Ugumãe conseguiu furar a bolha. Não são tantos os autores portugueses conseguem atravessar. Um exemplo, eu acho que o mundo precisava conhecer Marisa, precisava conhecer, tem tanta, até uma mais contemporânea, que eu adoro também, a Namora, que é uma fadista assim, mais alegre, e tudo. Eu falei, gente, o Brasil tem que ouvir isso é demais. Para abraçar, não é? Muitos cantores, muitos artistas, eu acho que o contrário falta um bocadinho. Um bocadinho não, falta muito. É estarmos atentos e lá está, falar, não é? Porque quando falamos, mostramos que há aqui coisas que podem... Muita coisa. Falar. Portugal não é só... E Portugal também não é só Fátima. O brasileiro também já descobriu isso. Não é só Lisboa, Fátima e Porto. Portugal é muito mais plural. Portugal, quando eu vim para cá, para passar um mês e nunca mais voltei, literalmente foi porque eu me apaixonei pelo meu marido hoje em dia, que é um português, e me apaixonei por Portugal. Eu cheguei, começamos em Lisboa, fomos fazer uma road trip e fomos para Tavira, Lagos ali, passamos, fomos para Penamacor, depois visitamos os castelos, Monsanto, Sortelha. Eu falava, gente, o que é isto? Serra da Estrela. Aí a gente já estava ali, já está aqui pertinho, vamos ali na Espanha, fomos para Madrid, Toledo, um saltinho em Sevilha. Estou falando assim um pouco fora de ordem, mas é tudo muito próximo. E depois ver o pôr do sol em Rifana, Alentejo. Voltei para cá e falei, como um país tão pequeno consegue ter tudo. E eu acho que às vezes nem o português dá valor a isso. Muitos também não têm a oportunidade de conhecer esse país inteiro. E talvez falta essa autoestima também pelo país. Mas que bom ouvi-la. Eu sou uma apaixonada por Portugal. Que bom. E ficou cá, não é? Fiquei cá. E você sempre, agora tem uma filha portuguesa, você sempre enraizada de alguma forma aqui nesse país. Como é que foi essa transição? Porque ouvimos muitas experiências sobre o que é viver num outro país. Como é que foi a sua?
Bom, a minha tá sendo, né? Porque eu ainda. Tá acontecendo. Ser imigrante é o dia a dia e eu vou ser sempre imigrante. Então, Mas sente-se essa diferença de que forma? não sinto porque eu vou ter sempre saudade do que. Ok. Ser imigrante é ser saudade, eu acho. Eu vou ter sempre um pé em outro lugar, eu vou acabar comparando uma coisa com a outra. Eu vou estar mentindo se eu não falar isso, né? Então, eu vou ter sempre um pezinho ali na saudade, ou uns momentos de altos e baixos. Aquilo, eu vou pensar será que tá valendo a pena? Como eu repensei quando em 3 anos, perdi o pai e a mãe, mudei de país, casei e falei, uau, e agora? Não sei mais se eu quero ser atriz. Perdi todas as certezas que eu tinha. Foi ficar órfã assim, então de repente foi um baque, foi uma coisa. E agora, o que eu vou fazer com isso? Peraí, eu preciso olhar para dentro, porque algo aqui não tá bom. E coloquei minha vida em suspensão no sentido de precisava mesmo entender onde estavam esses lugares da perda, questionei ter saído de casa muito cedo, se valeu a pena, perder o contato com os pais, né? E eu estava sempre longe. Então, até hoje são coisas que também, se eu falar que não penso, eu fico emocionada. Eu tenho choro muito fácil, não tenho. Sou uma emocionada, eu não tenho vergonha de chorar e de colocar para fora. Mas durante esse período, as certezas todas que eu tinha se esvaíram e eu falei assim, será que tá valendo a pena tudo que eu tô fazendo em busca de um sonho que eu acho que eu tô tão longe, até porque, mas nunca a gente acha que chegou no sítio que a gente, né? Almejava. Exato, o nosso parâmetro está sempre na frente, e às vezes a gente nem olha para as Não nossas desfruta, não conquistas. é? Não aproveita. Hoje em dia, com um pouco mais de maturidade que eu tenho, eu consigo apreciar isso. Uau, realizei um sonho de fazer a Cal, realizei outro sonho de passar uma temporada em Nova York e estudar fora. Isso foi um sonho realizado. Olha, a vida me deu um sonho de conhecer a cidade da autora do livro que eu carrego, o nome. Então, da gente reconhecendo as nossas. E a gente esquece às vezes. E durante esse período, que foi um período que eu me afastei das artes, também tá aqui, foi difícil me encaixar, foi difícil porque eu sempre também fui muito expansiva, sempre vou ter o rótulo de brasileira na testa, vou ter sempre que eu sou brasileira, a gente traz a nossa bagagem, né? É, Umas pessoas gostam, outras têm curiosidade, outras nem tanto, e nunca vamos agradar toda a gente. Durante um período eu até fiquei assim, uma pessoa muito, 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 muito discreta, falando muito, muito, muito pouco. Fui deixando até um pouco de ser eu durante um período para tentar me encaixar. Também caí nessas armadilhas, né? O processo de autoconhecimento, ele não finda, ele é constante, contínuo. E durante esse período, assim, eu me perdi um pouco nessa busca de me autoconhecer, eu me perdi, mas às vezes é necessário a gente se perder para se encontrar. Tô falando de forma muito subjetiva. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que todos nos revemos um bocadinho nesse depoimento e nessa fala, porque é verdade, às vezes a vida desencontra-nos, não é? Então eu fiquei assim, literalmente, vou falar uma expressão que eu não sei se para vocês é catando cavaco. Não conheço. Olha, eu nem sei de onde veio essa expressão brasileira, podemos depois dar um Google. Mas catando cavaco é tipo assim, sem eira nem beira. Uhum. Sem eira... Essa existe. E depois eu descobri que é por causa dos telhados, né? Me falaram que era uma expressão sem eira nem beira, ela vinha dos telhados, que o telhado que não tinha beira. Ai, não vou saber. Não vou saber explicar a expressão. Então, Mas o meu catando cavaco era completamente perdido. Literalmente, eu estava completamente perdida. Falei assim, gente, eu não. E no meio do caminho também um amigo conversou com. Tinha um amigo de um marido. Gente, peraí, tô doida.
um amigo do meu marido era muito próximo ao Antônio Cordeiro, ator, saudoso ator que já nos deixou, enfim. Falou, vou marcar um café com vocês e tal. Aí você pode conversar um pouco sobre o meio, a coisa de ser ator e tal. Eu tava assim, tá bem. E, e quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, olha, você então quer dizer que você é brasileira, atriz? E agora tá pensando em, né? Obviamente tá pensando em ficar aqui um pouquinho mais em Portugal, pensa em trabalhar, né? Olha, ser ator em Portugal e ser português é muito difícil. Não foi esse termo que ele usou, mas foi um termo um pouco mais chulo, assim, brincando. Mas não ser é pior ainda. Aí foi um balde de água fria. E até me encontrar, eu acho que foi uma dura caminhada, porque eu estava afastada da minha família. Faltavam as raízes. Faltavam as raízes todas. E eu falava, não, hoje em dia eu estou enraizada em Portugal, minha vida aqui, tudo. E também cortei um pouco do contato com as pessoas lá, não estava indo com tanta frequência, estava tentando mais me encaixar aqui, deixando de ser eu até, voltando um pouco no que eu estava a dizer. E foi uma confusão tremenda. E eu comecei a olhar para mim de novo quando eu tive no Brasil em 2019. E eu tive lá com os meus amigos me colocaram no Recentraram. só de estar com eles, assim. E a falta que eles. O jeito que eles me recebiam, a forma que eles queriam saber. Por que você não volta? Mas o que você está fazendo lá? Mas fica aqui com a gente. Mas. E a atriz desistiu. Quando eu falei para uma amiga minha que eu não queria mais ser atriz, ela começou a chorar. Ela, como assim? Não! Ela dirigiu ela escreveu um curta e ela me colocou para atuar no filme dela. E ela era, eu sou muito só foi ver todas as minhas peças. E ela falou, não, ela começou a chorar. Volta, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso com você. E eu voltei de lá também super mexida. Pude assistir o ensaio geral da peça que o Paulo fez com a Tia Deia, que foi o espetáculo que ele... Nossa, e áudios que trocamos, e eu fui ver o ensaio geral e ele falando assim, não, Paulo, essa peça, o que você achou? Me fala tudo que você achou, que ele sempre queria, era Paulo Gustavo e queria sempre saber minha opinião, porque eu viajei muito com ele, foi o amigo que eu mais dormi na vida, acompanhei em turnê, porque ele estava sempre sozinho, fazia peça sempre sozinho, então, e ele odiava ficar sozinho, ele morria de medo de dormir sozinho, então tinha sempre algum amigo com ele, e eu fui uma das pessoas que andei anos e anos, que privilégio, né, acompanhando o Paulo e vendo ele brilhar e batendo texto com ele, vendo tudo por trás do que acontecia, sempre ligado em todos os processos, aprendi muito. Mas pude ver ele fazer esse espetáculo que na teoria era um momento, ele falou, eu preciso homenagear minha mãe em vida, olha como a vida a gente nunca sabe o que vem, né? Por isso que lá quando o André me perguntou, né, o que fazia eu ter essa visão, eu acho que parecia que eu já um espírito velho ali já estava me dizendo que, olha, essa vida é só essa, vamos viver da melhor forma, procure fazer as coisas que te dão prazer, seja feliz e faça os outros felizes, tenta ter uma vida coerente com as coisas que você... É difícil, às vezes, a gente manter essa coerência, né? Ninguém é 100% coerente. Não é fácil, não é A gente fácil. não consegue. E ainda bem, não é? Porque esse rigor às vezes poderia ser perigoso, não é? Ouvir-nos menos. Eu creio que essa falta de coerência, sem perder a seriedade, é boa também. Mas queria perguntar, já falámos aqui do viver em Portugal, do estar em Portugal, foi pelo amor que ficou, esse amor resultou numa bebé, que está linda, saudável, não é? Graças a Deus. Saúde é tudo, né? É tudo. E lá está, construiu aqui esta família que também a faz ser portuguesa e estar aqui enraizada, digamos assim, criando raízes aqui neste país que a acolheu bem. Sim, e continua a acolher. Continua a acolher. Às vezes a gente coloca, como eu estava falando ali, que durante muito tempo eu estava tentando me encaixar
e o português é mais frio, a gente é mais caloroso. Eu acho que é uma questão do imigrante. Quando a gente migra, a gente é, tem, tenta ali se encaixar um pouco. Então, é, isso que eu fiquei perdido, nada a ver, tem a ver com o povo. O povo português é mais sisudo e o brasileiro é muito expansivo. É necessário que a gente se encaixe, se adeque aos lugares. Foi uma escolha minha emigrar, viver esse amor, ficar aqui. Me apaixonei por Portugal e depois eu fui perdendo. Fui deixando de ser eu pelo que tinha me acontecido, estava tentando me encontrar. E me perdi completamente no que E, estava falando. e este país abraçou. E Portugal, e a família do meu marido, e os portugueses e amigos também. Fui abraçada de uma forma que, olha, não tem como. Meu nome é Poliana Rocha da Silva, né? Eu já tinha Portugal, sou super portuguesa, né? Com meus antepassados, família de mãe, tudo. Vieram de Portugal. Praticamente todos os brasileiros têm essa ligação com Portugal. E hoje em dia, ter uma família, né? Minha filha nascida, ela tá falando português de Portugal e o português do Brasil, tudo misturadinho, a coisa mais fofa do mundo. E ela fala: eu sou portuguesa e sou brasileira. Ela nasceu durante o Covid. Que bom que eu estava em Portugal. Que bom que durante esse período. Ai, nem sei se eu vou falar disso. Foi um período difícil, não é? Com muitas questões. Imensos. O Covid é porque eu tô até suando. É um assunto que eu falo, mas às vezes ele toca de formas que tem coisas que nos acontecem que elas vão estar sempre aqui, né? Na flor da pele, porque foram experiências que mexeram muito. E durante o Covid, fomos para Penamacor, que é onde a gente tem uma casinha, né? Meu marido, a família de lá, ele nasceu. Hoje em dia moramos próximo a Lisboa, mas lá que é assim o colinho, né? E a gente tem uma casa lá e fomos para lá passar. E meu marido tava com uma coisa doente, tava com uma coisa simples, uma coriza no nariz, que durante o Covid descobriu que era um câncer raro. E eu descobri um dia antes dele ir para a cirurgia, que era uma cirurgia super ampla, né? Que aquilo já estava indo, era nos seios da face, estava indo para a zona craniana, mas ainda estava numa região operável. Teve muita sorte de, durante o Covid, os médicos agarrarem no caso dele, por ele ser jovem, e as coisas também fluírem, porque imagina, o mundo tá parado, Portugal tá parado. E deu tudo certo, tudo fluiu, assim. Ele fez essa cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, teve até uma equipe com mais de 40 profissionais para fazer a cirurgia. E eu descobri um dia antes dele se internar que eu estava grávida da Lua. E foi mesmo uma coisa assim, outra coisa das magias que acontecem, que a gente não tem controle de muitas coisas, assim. Às vezes a vida apresenta caminhos muito melhores pra gente. E ela veio mesmo, literalmente, iluminar a nossa vida, por isso que ela Como é que no meio de um período onde muitas pessoas foram embora, não é? E houve muita luta, muitas dores, como é que ao mesmo tempo pode ser um período de renovação, não é? Pois, e assim, além disso, além do mundo estar passando, porque a gente já ligava a televisão, era aquele horror. Muita gente em negação, outras, né? E a gente, não, o mundo vai ficar melhor depois do Covid. Não ficou nada. Tem duas guerras que provam completamente o contrário, né? Mas além do mundo estar vivendo essa situação, tinha a questão pessoal. Meu marido estava com câncer, todo mundo tentando entender, eu grávida, eu gerando uma vida. E meu marido, quando começou os tratamentos, definhou. Né? Os tratamentos mandaram ele muito abaixo, assim, foi muito agressivo. Mas a gente conseguiu, e a gente não podia ver ninguém, porque a gente tinha medo de pegar o Covid. O Paulo era uma dos poucos amigos que sabia de tudo. E ele, pelo amor de Deus, Poliana, não cuida desse bebezinho, cuidado. Ele ficava super preocupado, era um amigo que estava participando de tudo, o Thales.
o marido dele, que é médico, Apesar da distância, é sempre próximo. sempre, sempre, ele já estava preocupado, mas você está precisando, será que é melhor ele vir para cá? Eu falei, amor, graças a Deus que a gente está em Portugal, tá tudo certo, ele está sendo super bem atendido, o IPO dos melhores hospitais, ó, da Europa inteira com relação a isso, está tudo tranquilo. Ele era preocupado nesse nível, assim, e a gente era amigo no nível que ele falou assim, não, peraí, vamos tentar resolver. O Thales era médico, é médico, né? E estava estudando o caso dele e falando com outros médicos para saber o que podia fazer para ajudar, estavam sempre presentes. Essa questão pessoal foi mesmo, eu só consegui. E depois, infelizmente, veio a perda dele, né? Porque foram ali 3 meses de batalha, porque foi em março que ele foi internado, ficou ali em maio que ele faleceu. E eu tava com 7 meses. Falei, não vou conseguir me despedir do meu amigo. Esse é outra perda que eu não consigo, nem eu, nem ninguém. Nem eu, nem a Juju, que é a irmã dele, nem a tia Déia, nem o Thales. Acho que os nossos amigos, ainda é uma coisa que é difícil para todos nós digerir essa perda. Que ele era muito, muito presente. Ele tá muito vivo na gente ainda. E acho que vai estar para sempre. Que bom, não é? Vai estar para sempre. Mas perdi. Estávamos a falar sobre esta dualidade que a pandemia nos trouxe, de viver coisas menos boas e depois também positivas. No caso, a gravidez e essa questão de saúde que o seu companheiro passou, mas já passou mesmo. Já passou mesmo. E o nascimento, eu concluí que eu relaxei completamente quando eu peguei minha filha nos braços. Quando ela nasceu, quando eu peguei, e foi eu assim. E o Paulo falava assim: não posta nada. Não posta, não falei. E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu não tinha. Eu estava passando por um momento tão turbulento que eu também não queria dividir. E ele falou assim: ai, Polly, não coloca isso nas redes sociais, não. Falou lá atrás. E eu falei assim, não, nem vou colocar, só depois que eu fizer 3 meses. Ele falou assim, não, mas nem depois. Quando nascesse, e ficou. Eu não falei. Quando nasceu, eu falei, também não preciso esconder que eu fui mãe, né? E foi um choque. As pessoas, como assim, gente? Eu não te vi grávida? Eu falei, ninguém praticamente me viu grávida. Mas quando eu peguei a Lua nos braços, eu... Respirou. Sobrevivemos. Nós 3 estamos aqui. Meu marido hoje em dia tá super saudável, tá bem sendo acompanhado. A probabilidade de qualquer pessoa ter é a mesma que ele tem daquilo reincidir. Então, tá tudo certo e a vida vai se formando. Vai se encaminhando, vai apresentando caminhos melhores. Por exemplo, agora a Cacau veio para mim quando eu tinha acabado de voltar do Brasil, porque a Lua veio literalmente para iluminar a minha vida, né? A minha, do meu marido e de todo mundo. E ela colocou luz onde estava assim... onde eu precisava ver. Então o clarão veio e eu falei assim, eu não posso ser uma pessoa frustrada. Eu preciso retomar a minha trajetória com as artes para ser feliz e para ser exemplo para minha filha. O exemplo porque ela não vai fazer o que eu vou falar para ela fazer, ela vai fazer o que ela vê eu fazendo. Né? É esse exemplo que eu quero que ela me veja feliz, eu quero que ela me veja realizada. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Os filhos querem ver os pais felizes, os filhos precisam ver os pais realizados. E os pais serão melhores com os filhos se forem felizes, não é? Infinitamente, totalmente. Isso é 100% assim. E fui para o Brasil para retomar, porque aqui eu falei assim, não tem espaço para mim em Portugal. Olha, a verdade não foi uma coisa que eu fiquei batendo na porta toda hora das pessoas. Portugal não estava de portas fechadas. Eu achei que Portugal estava de portas fechadas, mas Portugal nunca disse isso para mim. Quer dizer, o primeiro comercial que eu fiz foi para fazer uma amiga de uma atriz grande, uma atriz super famosa, e eu fiquei de costas. Aí depois pintou uma publicidade, era uma publicidade internacional e era também para ficar de costas. Eu falei, poxa, se calhar não é para eu estar aparecendo muito aqui. Mas fiz uma participação na TVI, numa novela que é da mesma autora, da Maria João Costa. Que bom, porque eu considero ela uma das maiores da atualidade, assim, da televisão portuguesa. E nessa minha ida ao Brasil, eu fui para reconectar. Como eu falei, assim, o mercado aqui é pequeno, é difícil ter trabalhos pontuais,
Nem Estava também a convencer-se que poderia não ser por ali, não é? exato, tava aqui na minha cabeça, não tem espaço para mim, não tem espaço para brasileiro para fazer novela, para fazer coisas, é muito mais difícil. Tava me, né, a gente achando às vezes as desculpas. No Brasil, eu vou reconectar com meu agenciamento, eu vou bater em algumas portas, eu vou me colocar disponível para novos projetos. E fui fazer esse rolê com a minha filha, com meu marido, vamos lá. Passamos, foi maravilhoso. Meus amigos, foi ótimo. Eu voltei, foi uma overdose de amor, Foi assim. quentinho, não é? Ai, foi muito quentinho. Voltei mesmo com o coração quentinho. E voltei com muita garra. Mas para o mercado brasileiro, vou me organizar, porque agora eu tenho uma filhota, para a gente se organizar e organizar a vida para passar uma temporada maior no Brasil. Aí apareceu o Cacau. Uma surpresa. É uma surpresa muito boa. E como é que de repente, quando se falou de Cacau as primeiras vezes, seria para ser um projeto diferente, que fosse de facto inovar, romper com o que já tinha sido feito em Portugal, e aconteceu felizmente com o que continuamos a poder ver na televisão, mas como é que este projeto chega até si? Eu tava no meio de um exame, então, tava no meio de um exame e recebi um e-mail, falei assim, nem posso ver esse e-mail agora e tudo. Depois, com calma, quando eu li, eu quase levei um susto, mas era uma coisa que eu não tava nem à espera e nem tava sabendo também do que eu tava com a cabeça tão focada em voltar pro Brasil, pro mercado de lá, que eu não tava sabendo os projetos que estavam em andamento aqui, eu não tava acompanhando naquela altura o que estava sendo feito. Às vezes, né, a gente tá muito no mercado, olha, estão produzindo novela ali, tá produzindo o Rabo de Peixe, tá produzindo uma novela nova na SIC, ou na TVI, ou na RTP, uma série. Não tava com essa expectativa e tava completamente por fora. Mas quando eu vi aquele e-mail, eu vi os nomes do projeto, e fui procurar rapidamente, porque não ia demorar para dar resposta, mas fui procurar rapidamente o que estava circulando, coloquei a novela, quando eu vi os nomes que estavam no projeto, um elenco incrível, um mix de atores brasileiros e portugueses, Maria João Costa, que tem uma mente, que a novela dela é meio seriado, né? Sempre tem uns ganchos muito fortes. Não há episódio sem emoção. Eu costumo falar sempre isto sempre que falo de Cacau. Nunca há um episódio que não valeu a pena. Você tem que vir conversar com ela, uma mulher muito... Ela Já convida, é super interessante. mas não está cá, não é? Fica Pois é mais pontual quando vem. Mas, e vi o Edgar Miranda no Brasil, tem uma trajetória também que já trabalhou com várias pessoas que eu conheço. E eu falei, olha, eu acho que isso tem tudo para ser um sucesso. E foi meu feeling. E uma personagem fora da curva do brasileiro, que às vezes, como eu te falei, às vezes do rótulo do brasileiro, muitos do que aparecem são os rótulos mais da brasileira, estereótipos. os estereótipos que eu tento fugir. E era uma coisa que eu já tinha colocado na minha cabeça. Se isso pintar para mim em Portugal, não quero reforçar determinados rótulos da mulher brasileira. E personagens completamente fora da curva, assim. E a personagem, a Connie, é uma mulher poderosa, uma mulher persuasiva, uma mulher que faz e acontece. E o convite pintou assim de uma forma completamente inesperada. Eu disse sim na hora. E falei, vamos a isso. E foi mesmo, tive que ter mesmo com medo, porque eu fiquei com medo, porque falei, acho que é um desafio muito grande, porque não ia ter esse tempo de preparação. Peguei o bonde andando, conhece essa? Sim. O rolê já estava, não é? O rolê já estava. O bonde andando, o bonde estava andando e não tive esse tempo. Eles estavam em Itacaré gravando e chegava num dia e depois já tinha que começar a gravar. Então, isso me deu medo, porque eu sou uma atriz de processo, que eu me sinto segura Do teatro, não é? do teatro, Do Eu tempo, sou cria do teatro, do tempo, do processo, do laboratório, do pensar. do pensar, e isso teve que ser. Então, por acaso, depois peguei pra mim um pouco dessa coragem, dessa autoestima que a personagem tinha que ter, Uma mulher de força. de força, então eu peguei e trouxe um pouco dela pra encarar esse desafio, porque muitas das vezes os desafios vão chegar e você tem que estar pronto. Se você quiser, né, encarar. Eu quis abraçar esse desafio,
mas às vezes as perninhas vão estar ali bambeando e a gente vai falar, vamos, né? Vai aceitar mesmo com as pernas tremendo. Eu definia a Connie como vilã, mas se calhar isso é reduzi-la, até porque o trabalho que a Maria João Costa fez, de alguma forma, é tentar humanizar os personagens e umas vezes gostamos mais de umas e noutro momento não gostamos. Sim. E isso aconteceu com a Connie e com outras personagens da novela, essa humanização. Isso também facilita a dar credibilidade àquela personagem e esse trabalho que o ator tem de fazer. Facilita totalmente. Facilita totalmente. Porque ela não era só má, não é? Todas as pessoas são o que são por causa de alguma razão. E quem escreve te dá essas ferramentas, né, do que espera da personagem, como a Maria João tem uma coisa de fugir do óbvio. Eu também fui buscar essas... Eu falei, peraí, ela é assim por causa de alguma coisa. E que vai se revelar e as pessoas vão... o fio já foi puxado, né? Está sendo revelado aos poucos. Mas essa complexidade da personagem e o que está por trás e também o trabalho em equipe todo, né? Faz com que isso tenha mais credibilidade ou não, seja da equipe inteira, seja figurino, maquiagem, da técnica, da direção, tá alinhado com a direção de atores, que é uma coisa que é um luxo que tem aqui em Portugal, né? Que a gente não tem no Brasil, a gente tem a preparação antes, mas aqui tem preparador de ator no set de filmagem, que eu acho um luxo, que no caso foi o João Pedreiro, a Vanessa e a Lucinda, que são 3 queridos, e acho que sem eles seria impossível fazer, pelo menos para mim, ter feito esse trabalho. Mas esse trabalho em equipe ajuda a chegar no resultado final. É tipo, vamos todos juntos, todos estão ali, são todos importantes para compor aquela pecinha do tabuleiro. E o engraçado na Connie é que ela foi sendo apresentada ao público, não é? Primeiro aparecia sem dar a cara. De forma misteriosa, foi só aos pouquinhos. Quem é? Depois a bolinha da cara no telefone, não é? Telefone, depois quando chega fala, também sou dona disso aqui, aí, meu filho, isso aqui também é meu, você esqueceu desse detalhe. E depois vem, temos que acabar com esta, temos que tirar essa carta do baralho. Então eu vou me vingar disso, porque fizeram contra mim isso. Então, depois, ainda há algumas coisas por se revelar, mas foi muito interessante como atriz ter topado esse desafio. E vejo na rua, eu achava assim, não, as pessoas que são mais tímidas e tal, mas muita gente tem me encontrado na rua e tem falado, muitos já vêm e falam assim, olha, esses dias uma senhora no supermercado, vou falar o nome do supermercado, mas do supermercado falou assim, alguém tem que limpar um sarampo a essa. E eu, E meu marido traduziu a expressão, limpar o sarampo, o que era. E outra falou assim, olha, eu assisto Cacau desde o início. A Connie é mesmo má, né? Então, assim, e crianças também, eu acho que há voltei a assistir novelas porque essa parece uma novela brasileira. Aconteceu comigo. Atores brasileiros e portugueses, então, e a trama, né, prende. Tô preso, tô agarrado a isto. Quantas pessoas são as que falam, eu tô agarrada à novela, Era aquela coisa que eu falava, de não haver um episódio em... O gancho, né? Coisa boa. E às vezes está focado no núcleo, depois vai para outro, depois vai para outro. Sim, nenhuma personagem está por acaso. Faz tudo sentido. Mas foi um projeto feliz, não é? Muito feliz. Já acabou? Muito feliz. Acabou em março. Eu adoraria emendar em outro projeto, mas também sei que os projetos para brasileiros são super pontuais. Mas não tô assim, fechada para o mercado português. Adoraria, depois dessa experiência. Ainda por cima deu muita visibilidade. Claro, deu muita visibilidade. E vai chegando. Tomara que possa abrir outras portas, porque eu vou estar sempre aqui, né? Tô de olho também no mercado do Brasil. Hoje em dia a gente pode estar nos dois, né? Enquanto a nossa filha ainda é pequenininha. Mas não dá para também ficar esperando o telefone tocar. Eu tô numa fase que a menina de 13 anos que faz o processo todo, também tem muitas coisas que eu quero colocar no mundo. Então, isso tudo dessa trajetória que conversamos até agora
Muitas coisas, obviamente, não foram ditas, mais resumidas, mas onde cheguei até esse momento, a vontade que está aqui dentro é que essa menina dos 13 anos volte. Essa força, essa energia. Essa força, essa energia de pegar uma coisa do início ao fim, na produção, na ideia, no texto, algo autoral, é o que eu estou com vontade de fazer agora. E que haja a força para concretizar. Exatamente, eu sei que é um processo, né, do pegar, você pensar numa coisa, colocar no papel, depois colocar no mundo, é um processo que às vezes demora anos você fazer uma coisa autoral, mas a vontade é essa, a vontade é de colocar a minha voz aí no mundo para dizer coisas, ou olha, tem uma frase que eu acho que tem a ver com um podcast, com o nome. Então, se calhar pedia para guardar daqui a um instante. Acho que tem um momento perfeito para soltar aí. Acho que sim. Não querendo interromper, mas acho que temos um momento perfeito num podcast que pode, sem dúvida, incluir aí essa palavra, e acho que vai fechar brilhantemente. Mas queria perguntar, tendo este projeto em mente, o que é que se espera do futuro? O futuro, a gente nunca sabe o que vem, né? O futuro pode ser amanhã, não é? Exatamente, sim. Mas o que eu espero? Eu espero minha ação. Eu não, porque o que vem do outro, eu não sei o que vem do outro, das coisas que eu não posso controlar, da vida, né? E a vida já me mostrou isso muitas vezes. Que a gente também não pode contar com uma coisa que às vezes não sabe se vai se realizar, se concretizar. Mas, obviamente, a gente pode sonhar, a gente pode almejar, podemos colocar esforço em determinadas, né, coisas que a gente quer. Mas o que eu quero daqui para frente é ter saúde para poder ver minha filha crescer, para poder curtir a vida, para poder fazer as coisas que me dão prazer. Né? Brasil e Portugal, viver mais nessa ponte, curtir mais o melhor dos dois mundos. A meta seria o verão lá e o verão aqui, né, André? Se eu pudesse, ficaria assim entre os dois, mas a meta é essa. Eu posso sonhar, né? A gente pode sonhar alto. Acho que sim. Mas e ação é colocar esforço. Tirar. Colocar esforço e vontade, coragem nas coisas que estão por vir, mas é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. E também esperar o que a vida tem para dar, não é? Exatamente, estar aberto pro jogo. Tem uma coisa que é legal também, isso do jogo, encarar a vida também como um jogo. Você que é uma pessoa super otimista, e que fez esse podcast com esse nome tão poético, que a vida é um jogo, né? Quando a gente encara a vida como um jogo, a gente não vai escolher as situações. Por isso que eu acho, para mim, é singular falar de futuro, mas porque você não escolhe as situações nem as pessoas que vão te desafiar, mas você escolhe como você vai poder jogar. Você escolhe se você vai se entregar a uma doença, um desafio ou uma porta fechada, ou se você vai para a guerra, se você vai para o embate, se você vai para a luta. Então, encarar dessa forma deixa... O que eu posso controlar? Eu posso controlar o jogo. O que vier para mim, eu vou controlar a forma que eu vou reagir. E é aí que pode-se fazer muita diferença, não é? Então o futuro eu tento encarar assim, dessa forma. Que bom. Acho que é uma mensagem boa e agora sim, acho que é um momento perfeito. Chegamos aqui ao fim da nossa conversa e eu convido sempre, e passo aqui a redundância, a pessoa com quem estou a falar, o convidado, convido-o a refletir sobre o título do podcast, A Esperança Atrás do Muro, e portanto agora acho que a palavra ou a frase que pensou há pouco se pode encaixar. Gostava de ouvi-la a refletir sobre este título. Eu ia falar uma coisa, mas eu pensei em outra completamente diferente. E é a coisa do jogo. Ouvindo você falar isso agora, me veio um grande filósofo e educador brasileiro de Pernambuco, que é uma cidade de onde meus pais são. É o Paulo Freire, que é um dos professores e filósofos mais renomados do Brasil, quiçá do mundo,
Depois, se você quiser pesquisar, é super interessante. Mas ele fala uma coisa que você falou do nome do seu podcast, que ele fala, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é levantar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros e fazer de um outro modo. É lindo isso, né? Muito poético. É. Obrigado por essa partilha e que bom que este título leve a essas palavras. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você é um querido. Obrigado. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer. Nessa canção que é só minha, eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.